Então, bora lá, galera. Beleza? Ciclos biogeoquímicos. Tá? O que é ciclo biogeoquímico? Ciclo biogeoquímico é como os elementos químicos circulam na natureza. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o átomo de carbono, né, que faz 4 ligações. Então, como que ele circula nos organismos, a biologia? Como que ele circula no solo, né? E ele sendo ele sendo um elemento químico, tá? Ele sendo um elemento químico aí. Belezinha? Então tá. Vamos lá. Seguinte. Se pegar aqui a água. A água é uma substância química que mais abundante nos seres vivos. Então, se eu falar para você assim, no corpo humano, aonde tem mais água? Você vai falar, no cérebro, você vai falar, nos músculos, não sei o quê. Na verdade, não. Inclusive, já caiu até uma questão no Enem, né? Sobre isso. Então, aonde a gente encontra mais água, sabe onde é? Aqui, ó, nas células. Partindo para o princípio, o raciocínio de que as células, né? De que todos os tecidos e todos os órgãos, né, são formados por células, é claro. Então, nas células é onde a gente tem mais componentes, mais água, né? Então, é assim. O músculo tem células, né? Os miócitos. O cérebro. O cérebro tem neurônio. 86 bilhões de neurônios, entendeu? Então, é onde a gente tem mais água, certo? Agora, no planeta Terra, se a gente analisar o planeta Terra como um todo, onde que nós encontramos mais água? No planeta Terra, a gente vai encontrar mais água, sabe onde? Na superfície da Terra, é claro, né? Então, ó, porque o nosso planeta chama Terra. Se pegar o planeta Terra, cortar ele ao meio, igual você corta uma laranja ao meio e ver o conteúdo, né? O miolo aqui, a região central da Terra, é tudo rocha, magma, né? Não é isso? Certo? Então, 75% da superfície da Terra é coberta por água. Beleza? Tá. E 1% é potável, aproximadamente. Aonde que você acha água potável? No rio, nos lagos, o que mais? Você vai achar numa série de locais, tá? Beleza? Você vai achar numa série de locais aí, tá? Então, oceano, rio e lagos. Tudo bem, a água do oceano não é potável, mas você pode transformá-la em água potável, tá? Beleza? É só ficar atento então. Vamos lá. O homem, ele acaba ele contribui, na verdade, para a eliminação, né? Ou seja, contaminação, né? A própria questão do desmatamento e tudo mais. Certo? Eles estão falando muito da questão da queimada no Pantanal, né, e tal. Tem a ver com o ciclo da água, né? A gente está num período de estiagem, onde a umidade do ar está baixíssima, né? Certo? Esses dias, sem ser essa segunda-feira passada, uns quase 15 dias aí, eu olhei aqui na internet, a umidade relativa do ar estava 12%. Cara, 12% a umidade relativa do ar aqui na nossa cidade. Né? Você tem ideia, no deserto do Saara,
a média lá de umidade do ar é 9%. Então a gente estava num ritmo aqui de... Né, estava cuspindo fogo, né? Literalmente. Aí deu uma chuvinha, melhorou, né? Só que estão falando que a chuva de novo é no... sei lá quando, né? Vai chover para valer mesmo, firme e forte, só em outubro, né? Então vamos lá. Ciclo da água. A água é dividida em 2 ciclos. Ela tem um pequeno ciclo e tem um grande ciclo. O pequeno ciclo, aqui ó, o pequeno ciclo e o grande ciclo. Tá. O pequeno ciclo, ela não tem a participação dos seres vivos. O grande ciclo tem a participação dos seres vivos. Então vamos pensar o seguinte. Eu encontro água nos oceanos, no rio, no solo, lençol freático, tudo, né, etc. Então eu encontro no ciclo hidrológico a água, né, no estado líquido, no estado sólido, que é neve e gelo, e no estado de vapor. O calor da radiação solar e a ventilação, eles vão provocar a evaporação da água, certo? Aqui, ó, vai provocar a evaporação da água. Essa água, quando vai evaporando, ela sobe para a atmosfera, e você sabe, quanto mais alto você for, né, na atmosfera, mais baixa é a temperatura. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: normalmente quando você vê esses vídeos aí, picos, o topo da montanha, né, picos de montanha cheios de gelo, de neve, na verdade. Então, quando o vapor de água vai subindo, o que acontece? A tendência natural é que a temperatura caia e essa água sofra a condensação, ou seja, sofra a condensação. Né? A água vai se condensando, o vapor se condensa e forma precipitação. A precipitação está ligada a um índice. Índice fluviométrico ou índice pluviométrico? A chuva, precipitação, a chuva, ela é o índice pluviométrico ou índice fluviométrico? Você lembra? E aí? Qual dos dois? Chuva é o quê? Plu ou flu? Isso, pluviométrico, tá? Índice pluviométrico. Porque água fluvial de Fluminense, né, é chuva, ou é rio, tá? Esgoto, rio, etc. Então, galera, a precipitação forma os índices pluviométricos e aí, consequentemente, tá? Consequentemente, volta nesse ciclo contínuo. Existem várias teorias, né, sobre a origem do planeta, a origem da vida, etc. Eles acreditam que a quantidade de água que tem no planeta aqui, ela possa ter vindo do espaço trazida por corpos celestes, ou seja, trazida aí por meteoritos, etc. A quantidade de água no planeta, ela não está. Eu estou falando água no estado aqui, ó. A quantidade de água nesses 3 estados aqui. Ela não está acabando, tá? A água está acabando? Não. O que pode estar diminuindo é a água potável, a água para beber, sei lá, por causa da poluição. Né? Mas a água como um todo, ela, lembra do princípio de Lavoisier? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a questão básica é que no ciclo da água, quando a água evapora, ela não deixa de existir, né? Você jogou água aí no chão, ele evaporou, né? Secou, tal. A roupa no varal secou, né? A água deixou de existir? Negativo, tá? Não é assim, não. Ela foi para a atmosfera, ela pode evaporar e outra para outra região. Cara, dizem que as massas de chuva, né,
que tem aqui no estado, a inundação do Pantanal, né, que vem da Amazônia, estão falando que se a Amazônia toda for destruída, a gente vai ter uma seca aqui muito mais prolongada, né? Até rio secando, sei lá. Bom, e o grande ciclo, você tem algo especial aqui, ó, que é a participação de animais. Então, no grande ciclo, com a participação de animais, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, olha só. Uma pessoa, ela ingere pelo menos 2,5 litros, né, de água ou líquidos por dia, tá? Então, você toma água o dia todo e essa água é eliminada. Como que nós eliminamos água? Urina, excretas, transpiração e respiração, tá? Então, nós eliminamos água por excreção, transpiração e respiração. Dessa maneira, belezinha? Então, por animais, é assim. E os vegetais, por essa palavrinha mágica aqui, ó, evapotranspiração. Então, se a gente pegar uma árvore, por exemplo, ó, no slide anterior aqui, ó, transpiração. O que a gente vai ver aqui? Nós vemos o seguinte, ó, uma árvore, dizem que uma árvore de grande porte, ela pode jogar na atmosfera aproximadamente 1.000 litros de água, cara. Você já pensou nisso? Hã? 1.000 litros de água? Então é muita coisa, né? 1.000 litros de água na atmosfera, cara, é uma piscininha aí pequena, né? Entendeu? Então, a Amazônia, ela é tão úmida desse jeito, diz que o índice pluviométrico lá de chuva, né, no caso, a precipitação anual passa de 3.000 milímetros. Já falar em pluviômetro, é assim, um recipiente, né, é um frasco, esse frasco, né, ele é todo graduadinho, assim, ele tem umas linhas para medir em milímetros, né, e aí ele consegue medir, por exemplo, quanto choveu em 1 metro quadrado, né? Então a água vai caindo aqui. Choveu 1 hora. Durante 1 hora subiu aqui, sei lá, 15 milímetros, 30 milímetros, entendeu? Então é assim que eles conseguem identificar. Pô, a Amazônia é 3.000 milímetros, né? 3.000 milímetros de chuva, né? Por ano, a média, né? Daí para mais. 2.700 a 3.300 milímetros aí, aproximadamente. Isso aí varia, cada livro fala uma coisa, né? Belezinha? Então, a diferença do pequeno ciclo e do grande ciclo é que no pequeno ciclo só tem água evaporando. E no grande ciclo você tem água evaporando, mas você tem a eliminação e a participação dos animais. Então, o pessoal fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo. Você já sabe disso, né? Porque todo o oxigênio produzido pelas plantas é consumido por elas mesmas. A Amazônia é o ar-condicionado do mundo. Entendeu? A Amazônia é o ar-condicionado do mundo. Então, ou pelo menos da América do Sul. Se retirar toda a Amazônia, vai virar um deserto lá, porque o solo é ruim. E aí, cara, nós vamos sofrer, vai virar aqui, ó, pega a África, né? Aquele clima lá, aquele calor. É a gente aqui, tá? Beleza? Então, professor, qual que é a diferença do pequeno ciclo e do grande ciclo? Pequeno ciclo, participação somente, aliás, só evaporação. Grande ciclo, participação de animais e plantas. Pô, Campo Grande tem 800 mil pessoas, né? Então, o que acontece? Cada pessoa tomando 2,5 litros de água por dia, isso eu estou falando só na ingestão. Agora, você já tentou imaginar a quantidade de água que você usa aí para tomar banho,
lavar roupa, lavar louça, fazer comida, limpar a casa, né? Lavar o carro, dar banho no cachorro, sei lá, entendeu? Peguei a rotina da maioria das pessoas, né? Então a coisa vai ser, né, absurda. Sei lá, então cada pessoa vai gastar o quê? Uns 80 litros de água por dia, né? 50, 60, 80, 40. Beleza? Tá. Então, essa é a diferença do pequeno ciclo e do grande ciclo. Agora, o ciclo do carbono, você sabe que o carbono é um elemento químico, tá? Que ele está no ar na forma de CO2, de gás carbônico, e a concentração de gás carbônico na atmosfera, ela fica em torno de 0,03%, tá? 0,03%. Pra você ter ideia, se a concentração de gás carbônico chegar a 9% no ar, eu estou numa sala aqui, né? Eu estou aqui no escritório, então, se chegar a 9% a concentração de CO2 aqui, a pessoa perde a consciência. Vamos pegar um exemplo, de fatos trágicos, né? De tragédias, mas verídico. Teve aquele caso da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde a boate estava fechada, 200, sei lá, 250 pessoas morreram, 250 jovens, né, morreram dentro dessa boate, porque ela pegou fogo, tá? Aí teve o ano passado, né, janeiro do ano passado, aqueles jogadores lá, adolescentes, né, no centro de treinamento do Flamengo também, que eles estavam lá nos containers, né, onde eram os quartos, dormindo, tá? Aí o que acontece? E pegou fogo, ar-condicionado, e os meninos lá, eles morreram asfixiados. Então, o que a biologia fala disso? A biologia fala o seguinte, que se uma pessoa está num ambiente que está tendo incêndio, ela está num prédio que está pegando fogo, está numa casa, sei lá, numa loja, esses dias não foi um grande mercado que pegou fogo, né? Só que ninguém sofreu ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, porque teve plano de evacuação rápida. Por exemplo, você está num prédio aqui, né? Aí ele começa a pegar fogo, sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. Você sabe que na presença da combustão, né, do incêndio, a taxa de oxigênio ela começa a cair rapidamente. Ó, o raciocínio. E a taxa de CO2, né, dióxido de carbono e monóxido de carbono, ela começa a subir. Então você pensa uma pessoa numa sala, num prédio, né, num quarto, seja lá o que for. CO2 e monóxido de carbono. Fora os gases que são eliminados ali, né? Por exemplo, borracha, madeira, plástico, tecido, né? Tudo sendo queimado. Então o que vai acontecer? Você pode estar até distante do fogo, né? Você pode até estar distante do fogo. Mas o que acontece? Nesse ambiente, como o oxigênio está diminuindo e o CO2 está aumentando, se chegar a 9, 10%, a pessoa desmaia. E se você desmaiar num ambiente que está tendo um incêndio, aí a situação é gravíssima. Entendeu? Então, dicas de primeiros socorros é o quê? É numa situação de incêndio, você procurar fonte de oxigênio o mais rápido possível. Sei lá, uma janela, né? Alguma coisa assim. Tá? Nessa boate aí que pegou fogo lá foi a maior tragédia na história lá da cidade, né? 255 mortes lá, 245, não lembro o número exato, de jovens dentro da boate que morreram, que não tinha saída de emergência nessa boate. E teve uma menina que sobreviveu que ela ela enfiou a cara dentro do freezer. Ela procurou fonte de oxigênio. Você pega o ambiente, a fumaça tomou conta de tudo e, cara,
E vamos lá, na boa, 3 minutos, né? 3 minutos, uma pessoa já, né? Quanto tempo você fica aí sem respirar, trancar a respiração? Você não fica 3 minutos, a não ser que você seja um atleta, né? Beleza? Então é isso. Então, o CO2 ele está na atmosfera. Agora vamos pegar o lado positivo disso tudo, da relação do ciclo do carbono. O CO2 ele é importante para quê? Né? Para que os seres possam fazer fotossíntese e quimiossíntese. Então, seres quimiosintetizantes e seres fotossintetizantes são aqueles que vão literalmente assimilar, absorver, consumir o CO2. Então, quanto mais CO2 é lançado na atmosfera, melhor para as plantas, né? Acelera a taxa de fotossíntese. Então, assim, o aquecimento global, efeito estufa, aumento na incidência de CO2 atmosférico não é tão ruim para as plantas, né? Porque elas vão estar fazendo mais fotossíntese, porque elas assimilam, elas assimilam esse CO2. Belezinha? Tá, muito bem. Agora, como que o CO2 é liberado? A gente já falou da combustão, né? Mas você tem aqui, ó, gás natural, tem carvão mineral, tá? Tem petróleo, certo? O carro, o veículo. Para você ter uma ideia, o que um carro consome funcionando o motor? Cara, o motor do carro é a combustão, não é? Você põe álcool ou gasolina ali. Então, o que um carro gasta na combustão, consumindo oxigênio em 1.000 quilômetros, é o que você gasta respirando em um ano. Então, por exemplo, você pegar um carro, daqui vou para São Paulo. Daqui para São Paulo é praticamente 1.000 quilômetros. Então, o que o motor do meu carro vai gastar de oxigênio para ele ficar funcionando, consumindo oxigênio para ele funcionar até chegar em São Paulo, é o que um ser humano gasta em um ano respirando de oxigênio. Entendeu? Por isso que eles recomendam, o carro é melhor. Já está surgindo aí carros elétricos, tal, né? É isso aí. Já tem, né? Toda hora aí você vê, tá uma febre, né, de bicicleta elétrica na cidade, né? A tendência é aumentar mesmo, né? Que é um veículo de energia limpa, né? Certo? Até eu vou andar de bicicleta elétrica daqui uns dias. Ó, então, quimiossíntese, fotossíntese é a assimilação. A emissão, como que ela é lançada na atmosfera, decomposição, respiração e combustão. A queima de combustíveis fósseis contribui para o efeito estufa, né, aquecimento global, etc, etc. Vamos analisar isso aqui, então. Então, a gente tem aqui o ciclo do carbono. Vamos lá. No ciclo do carbono, é o seguinte. Nós temos o carbono atmosférico, tá? Que é o CO2, gás carbônico, na concentração de 0,03, como eu havia falado, né? 0,03% é o que está na atmosfera, beleza? Esse carbono ele vai ser assimilado pelas plantas, pela fotossíntese, tá? E vai ser devolvido porque as plantas respiram também, tá, gente? A planta é um ser vivo, ela consome oxigênio, ela respira, tá? Existe uma lenda urbana, normalmente são os avós que falavam isso, né? Na verdade, os meus avós, né? E os seus bisavós, aí, possivelmente. Que essa lenda urbana que eles diziam assim, não coloca planta no quarto, porque se você colocar as plantinhas no quarto, você morre asfixiado. Não sei se você já escutou essa história, tá? Deixa eu te explicar. Você pode dormir dentro de uma estufa, você pode dormir na floricultura, não tem problema nenhum, tá? Mas toda lenda tem um fundo de verdade, né? Então, assim, surgiu essa lenda urbana de que falava, não pode colocar as plantas no quarto para dormir, senão você morre asfixiado e tal. Não chega tanto. Agora vamos raciocinar em hospitais. Você vai no hospital, você não vê o quarto dos pacientes cheio de flores, né? O hospital todo florido dentro dele, né? Você não vê, certo? Por quê? Porque algumas espécies de plantas,
principalmente durante a noite, ela liberam substâncias que têm um odor ou substâncias assim que tira o sono do paciente, que pode afetar, né, o descanso, o repouso dos pacientes, sabia? Então, não é recomendado você visitar alguém no hospital e levar flores, né? E algumas flores durante a noite. Eu não sei dizer qual espécie, né? Podem liberar substâncias que tiram o sono do paciente, que incomodam, que traz alguma, sei lá, imagina o cara fez uma, olha só, imagina um paciente que fez uma cirurgia no coração. Ele está cheio de ponto ali na caixa torácica, né? Aí você leva lá um buquê de flores para, sei lá, né, parabenizar o sucesso da cirurgia. Aí esse paciente é alérgico a pólen. Você entendeu? Ele começa a espirrar, o cara acaba. Você entendeu, né? Então, tudo uma questão de. Tudo é biologia, né? Assim, nesse aspecto. Tá? Então, não tem problema você dormir com planta no quarto, não. Desde que você não seja alérgico ao pólen, né? Não, mas como é que eu sou alérgico ao pólen? Não sei, você tem que ver aí na época do ano, né? Tem gente que nessa época do ano começa a espirrar, né? Achando que é rinite e tal, e pode ser pólen, tá? Ó, o CO2 é liberado pelas plantas, o CO2 pelos seres vivos como um todo. Aqui, ó, o CO2 é liberado pelo animal que está respirando, tá? A respiração. O CO2. Por que tem essa seta vindo aqui, ó? Essa setinha aqui, ó, da planta no ciclo do carbono. Por que no ciclo do carbono eu tenho essa seta saindo, né, do, da planta e indo para o cervo? Por quê? Sabe por quê que tem o carbono saindo da planta e indo para o cervo? Porque a planta tem uma equação chamada equação da fotossíntese. A planta absorve gás carbônico e transforma em açúcar, glicose, carboidrato, que será ingerido, né, pelo, pelo animalzinho aqui. Entendeu? Então esse animal comeu a folha. A folha é proveniente da fotossíntese, da produção de carbono. Tá? Eu volto a dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá, aí você tem, olha lá, assimilação de carbono pelos herbívoros. Aí você tem uma, duas, três setas vindo para cá. Cara, isso aqui é o seguinte, chama decomposição. Ó, morte e decomposição de plantas e animais, micro-organismos decompositores, excretas e excrementos, tá? Tudo então sofrendo ação de decompositores. Os decompositores, eles irão absorver, né, degradar essa matéria orgânica e liberando, né, CO2 para a atmosfera. Então, no ciclo do carbono, você vê aqui, ó, a assimilação e você vê a eliminação, né? Então, como que nós animais assimilamos carbono? Quando a gente come a comida, tá? Como que as plantas assimilam carbono? Quando ela faz fotossíntese. Como que os animais eliminam carbono? Aí você tem excreção, respiração e, né, decomposição. Entendeu? Certo? Então, a concentração de carbono, ela sempre está circulando na atmosfera. É claro que a gente tem queimado. Cara, imagina queimado. Para você ter uma ideia, né, existe calculadoras de carbono. Tá? Você já ouviu falar de calculadoras de carbono? Então, se você procurar na internet várias calculadoras de carbono, você vai descobrir quanto que você gasta de CO2 por mês, quanto que você emite de CO2 por mês e quantas árvores você deveria plantar para compensar isso. Tá? Isso chama calculadoras de carbono. Ok? Depois procura na internet. E aí é o seguinte, olha como que o carbono está circulando aqui. Ó. Pô, você tem aqui gás carbônico, água, glicose, né, oxigênio e água. Então, a fotossíntese, na presença da luz e clorofila, a gente tem o carbono, tá? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem o carbono sendo convertido em glicose. Não vai nesse papinho aí que a planta faz o gás carbônico virar oxigênio. Não, você tá doido? O oxigênio aqui, ó, que a planta libera,
Ele vem da quebra da molécula de água, tá? Essa é a equação da fotossíntese aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem um fenômeno biológico fantástico. Você tem um ser vivo que está pegando um gás carbônico da atmosfera e transformando em glicose, né? Ah, mas tem um processo inverso. Você comeu aí seu café da manhã, não sei. Você ingeriu aí um biscoitinho, uma bolachinha, né? Tá, um pãozinho, alguma coisa assim, uma fruta, né? Tal. Ou então você fez aquela comida ali no Pantanal, né? Quebra-torto, né? Sabe o que é quebra-torto? O pessoal pantaneiro, quando você acordou aí 5h30 da manhã e comeu um arroz, uma pratada de arroz parriteiro com ovo frito, né? Ele se chama quebra-torto. O pessoal lá do Pantanal, né? Que mexe com comitiva de gado. Ou quem trabalha, né? O dia todo aí, né? Tem esse hábito aí. Aqui chama quebra-torto. Você acorda e almoça. Aí você fica o dia todo lá sem sentir fome. Então, gente, aqui, ó, o carbono. Você comeu o seu alimento, seja ele qual for. Você está respirando. O carbono vai voltar na forma de CO2. Então, a lógica é meio assim, ó. Você tem oxigênio aqui, tá? Aí você tem CO2 aqui. Beleza? CO2 aqui. O que acontece? O oxigênio vai ser liberado na forma de CO2 pela respiração, né? E o CO2 ele volta, não CO2, mas assim, a produção de oxigênio pela fotossíntese. Então aqui você tem fotossíntese, né? E aqui nós temos a respiração. Beleza? A respiração. Então tudo vai estar circulando dessa forma, tá? Tudo estará circulando dessa maneira aqui. Beleza? Aí o ciclo da água, ou melhor, o ciclo do oxigênio, existe um ciclo chamado ciclo do oxigênio. Qual que é a concentração de oxigênio na atmosfera? Eu já falei que gás carbônico é 0,03. Quem arrisca aí a concentração de gás carbônico na atmosfera? Alguém arrisca? Hã? O que você acha? Chuta um valor aí. Concentração de gás carbônico na atmosfera. E aí? Chuta para mim o valor. De oxigênio. Quanto tem de oxigênio na atmosfera? E aí? Diga aí. Hum? Oxigênio na atmosfera. Quanto tem? Isso aí, ó. Exatamente. 21%. Aproximadamente 21% do oxigênio que tem na atmosfera. Aliás, dos gases que tem na atmosfera, 21% é oxigênio. Olha ele aqui, ó. Então, o oxigênio, olha só que engraçado, o oxigênio está no gás carbônico, o oxigênio está na água, tem oxigênio na molécula de açúcar, tem oxigênio, né, livre na atmosfera e tem oxigênio na molécula de água também, tá? Então, o oxigênio que existe na atmosfera terrestre, ele veio da quebra da molécula de água. A planta quebra a água aqui, ó, e libera o oxigênio de forma livre, chama fotólise da água. Quando você lá no seu ensino médio for estudar isso, você vai ver um fenômeno, né, de fotólise da água. Belezinha? Tá. Existe um outro elemento químico chamado fósforo, né, que é representado pela letra P. Que na natureza ele vai estar circulando sob a forma do fosfato, que é o PO4,3-. Não existe fosfato livre gasoso aí na atmosfera, tá? Não existe fosfato livre gasoso na atmosfera. O que acontece é que o gás carbônico, tá? Ou melhor, que o fosfato ele vai ser circulado, ele vai circular da seguinte maneira: você tem as plantas que vão absorver o fosfato do solo, como você está vendo aqui, né, pelas raízes. Aí o animal vai ingerir fosfato pela alimentação. Aí eu já vou perguntar: o fósforo, o fosfato, eles são importantes para quê nos seres vivos?
Cara, você tem lá a molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética, tá? O ATP. A gente tem também a molécula de DNA, que tem ali o ácido fosfórico. Lembra da molécula de DNA, né? Que a gente viu lá na aula presencial. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, né, essa aqui é a molécula, uma unidade, um nucleotídeo, né? Então, você tem aqui o fosfato, o ácido fosfórico, aqui uma pentose, né, que é um açúcar do DNA, né, a ribose, e aqui uma base nitrogenada, belezinha? Então, o fosfato, ele vai estar no solo, vai ser absorvido pela planta, a planta vai morrer e devolve fosfato, a decomposição emite fosfato, os animais absorvem fosfato quando ele come a folha. Ah, então como que eu consigo fosfato? Quando eu estou ingerindo comida, tá? Aí esse fosfato está na água, né? Se você pegar uma garrafinha d'água, né, você vai ver lá, ó, água mineral, fluoretada. Você tem lá, ele vai dar indicação. Tem bicarbonato, tem estronço, tem fluoreto, tem potássio aqui, ó. Uma garrafinha d'água de 500 ml, né? Ela tem aproximadamente 1,49 miligramas por litro de potássio. Olha que interessante. Então, você tomando água, você consegue potássio, tá? Mas é claro, uma concentração maior de potássio você vai conseguir ingerindo alimentos. Quando você come peixe, quando você come um animalzinho, quando você come salada e tal. Então, quando você toma água, se você ver o rótulo da embalagem de uma garrafinha d'água aí, né, uma do dia a dia, então você vai ver todos os elementos químicos. Né? Você vai ver ali, ó, tem bicarbonato, tem cálcio, tem cloreto, né? Tem estronço, tem fluoreto, tem magnésio, tem nitrato. Nitrato é cancerígeno, né? Potássio, nitrato em excesso, né? Sódio, tá vendo? Certo? 15 miligramas de sódio na água, né? Água com gás, né? Eu tô com uma garrafinha aqui. Entendeu? Então ele vai circulando. Uma observação aqui então no ciclo do fósforo é que você não vai achar o fósforo livre na atmosfera. Você vai achar ele ou nos seres vivos, ou no solo, né? Ou nas rochas, ok? Certo? Ou na água, tá vendo? Ah, então, professor, mostra de novo. Onde que eu acho fosfato? Eu vou achar no corpo dos seres vivos, vou achar no solo, vou encontrar na água e vou encontrar nas rochas. Você sabia que no século passado existia um hábito conhecido como geofagia? Geofagia. Você sabia que pessoas comiam terra, cara? Depois você pesquisa, você gosta de pesquisar fazer pesquisas sobre ciências, né? Existia o hábito de geofagia, tá? Como assim? O hábito de geofagia. Como assim geofagia? Comer terra, cara. Entendeu? O hábito de comer terra. Então é louco isso, né? Esse hábito de comer terra era um hábito para repor nutrientes. Teve uns acadêmicos lá na Inglaterra, sei lá se foi Estados Unidos ou Inglaterra, que eles começaram a fazer esses testes, né? Mas hoje em dia você não arrisca comer terra, porque você pode estar ingerindo aí, sei lá, até alimentos nocivos para a saúde, né? Mas muita gente tem isso. Tem um distúrbio que é provocado em crianças, provocado por vermes parasitas, né? Alguns vermes parasitas podem mudar o comportamento de crianças, né? E estimular de forma involuntária a geofagia, sabia? Tem doença que pode fazer com que a pessoa adquira o hábito, né, principalmente criancinhas, de comer terra, geofagia, certo? Beleza? Aí outra coisa, minhoca não come terra, tá? Ela come matéria orgânica que está na terra, certo? Belezinha? Tá. O ciclo do nitrogênio eu vou falar na próxima aula, tá? Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, moçada?